ceia é uma virtude, claro que é bom, é necessário, mas participar da ceia como se fosse algo meramente comum, ou, repito, até vulgar, é um erro grave da nossa parte. A ceia, ela tem os seus propósitos, e nós precisamos aprender, nós precisamos saber quais são os propósitos em nós participarmos da ceia do Senhor. Primeiro propósito, edificação do corpo. Esse corpo tem uma cabeça, cuja cabeça é Cristo, e esta cabeça, evidentemente, ela não pode exercer, ou ela não reserva para si o direito de exercer a atividade que deve ser desenvolvida pelo corpo, pelos membros do corpo. Cada elemento, o meu olho não pode dizer para a minha unha: eu não preciso de você, porque se o olho me dá condições para alguma coisa, mas ela não pode substituir a minha unha. Todos os elementos do nosso corpo estão nele para algum propósito. Aleluia! Então o corpo, cuja cabeça é Cristo, precisa de edificação espiritual. Do contrário, morre de inanição espiritual. Eu lembro que uma certa ocasião nós ouvimos e também já falamos que uma pessoa, quando morre, para ela só tem duas alternativas, não mais do que duas. Ou ela é ressuscitada, de modo que ela possa voltar a viver, e a outra alternativa é sepultada. Não tem como fazer de outro jeito. Ou ressuscita, ou terá que ser sepultada. Não pode permanecer morto, insepulto por muito tempo. Vai começar a catingar, vai começar a cheirar mal as benditas e maravilhosas narinas de Deus. Para que isso não aconteça, é necessário que este corpo seja edificado, receba vida espiritual. Aleluia! E é neste particular que a ceia certamente é um forte componente. Não é difícil imaginar um cristão que fica sem participar da ceia. É muito ruim, é muito difícil, é muito complicado. Lamentavelmente, repito, há pessoas que não dão valor à ceia como ela deveria ser valorizada. Mas participar da ceia, amados irmãos, certamente é um dos elementos que vai contribuir para que a vida espiritual da igreja seja edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo propósito da ceia é lembrar do sacrifício do Calvário. Hoje à tarde, se alguém chegasse lá, eu estou tocando trombeta, mas ia certamente imaginar um descrente, porque o crente entende essas coisas. Mas se um descrente chegasse lá em casa e batesse palma, provavelmente ele ia sair de lá meio que assustado, porque quando eu ouvi alguns hinos de louvor a Deus num DVD que alguém arrumou para nós, aleluia, chegou um determinado momento que eu definitivamente não resisti. Levantei do sofá, fiquei de pé, levantei as mãos para cima, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! E ali, amados irmãos, eu pude, naquela letra que estava sendo cantada, pude realmente constatar que era uma letra que colocava em evidência exatamente o sacrifício do Calvário. Seríamos cristãos melhores, seríamos cristãos mais tementes, seríamos cristãos mais fiéis, seríamos
cristãos mais dedicados se levássemos em conta o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O santo pelos pecadores, o justo pelos injustos, aquele que o único que na terra não merecia morrer, porque a sentença de morte era somente sobre aqueles que haviam pecado, logo todos haveriam de morrer. Ele foi o único que nunca pecou, por consequência não merecia morrer, mas ele morreu. Ele morreu, e morreu da forma mais terrível que se possa pensar. Grandes cravos atravessaram as suas mãos, grandes cravos atravessaram os seus pés. Como se isto não fosse suficiente, abriram o seu lado com uma lança. A terra amaldiçoada por causa da queda de Adão no jardim do Éden, a terra maldita aos olhos de Deus, ainda espera por sua restauração, continua maldita nos dias atuais. Esta terra maldita recebeu o sangue de alguém que ela nunca merecia receber, porque o ser humano já derramou sangue a montoeira, mas o sangue do ser humano que atinge a terra não é sangue incontaminado, é sangue que foi contaminado pelo vírus do pecado. Então não faz diferença nenhuma. Mas no que diz respeito ao bendito sangue de Jesus, era sangue que não merecia, aliás, a terra não merecia receber o sangue que recebeu. E é bom que todos saibam, nenhuma única gota de sangue ficou no corpo bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esvaído em sangue, sem nenhuma culpa, sem nenhuma dívida, sem nenhuma vírgula sequer que pudesse justificar o ato do Calvário. Ali estava ele, pendurado entre os céus, o trono de Deus, e a terra, escapeiro dos seus benditos pés. Eis que jaz no Calvário um homem inocente, que, repito, não merecia morrer. E por que morreu, você pergunta? Sabe para quê? Para que eu e você não fôssemos condenados ao inferno, sem nenhuma esperança de restauração, para que nós tivéssemos os nossos pés desviados do caminho da morte e tivéssemos os nossos pés orientados para o caminho da vida. Exaltado seja o seu santo nome. Por que Jesus morreu? Por que o seu sangue inocente foi derramado na cruz do Calvário? Foi para que nós estivéssemos aqui hoje, sentindo esta atmosfera espiritual na qual eu me encontro envolto nesta oportunidade. Sabe por quê? Porque Deus amou a você e a mim de uma forma que nem eu e você merecíamos. Mas o seu sangue derramado foi exatamente para isto, para que nós pudéssemos ter a nossa esperança restaurada. Será que há corações tão endurecidos que não possam se quebrantar diante da cena do Calvário? Estamos vivendo um período quase de apostasia espiritual. Há crentes que, como ouvimos aqui no último domingo, cujos corações não são terrenos preparados para receber a semente. A semente é boa, a semente é pura, a semente é genuína, mas os corações é que estão enterrados, de modo que tem dificuldade
de se quebrantar diante daquilo que Jesus